Glória a Deus. Capítulo 3 de Marcos, verso de número 1, para ficar uma leitura completa. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, seguiu uma grande multidão da Galileia, da Judéia, Jerusalém, do Meio e da além do Jordão. É isso aí, a leitura até aqui está bom, vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração. Queremos, Senhor, a Tua bênção, buscamos a Tua face, clamamos pelo Teu mover santo entre nós, pelo toque poderoso do Teu Espírito. Vem abençoar todos os irmãos que aqui se reuniram nesta noite, sob o Teu chamado. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Teu Espírito, Senhor, tenha total predominância e domínio neste lugar, que a mão do Senhor esteja presente neste dia e nesta hora para nos abençoar. Oramos e clamamos pela Tua gloriosa manifestação milagrosa, pelo poder de Deus entre nós. É em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Existe uma linha muito tênue, muito fina, entre o que significa misericórdia e o que significa indignação. Muitas vezes as pessoas são complacentes com o pecado ou com alguma coisa que é contra Deus, santidade de Deus, a verdade de Deus. Eles são complacentes e usam a palavra dizendo: isso é misericórdia, eu estou tendo misericórdia. Na realidade não é misericórdia, é uma complacência humana carnal, em que a pessoa simplesmente não consegue ver a profundidade do pecado, da maldade que está naquela situação, naquela atitude, naquela maneira de agir. E aí ele deixa passar aquela situação e diz: eu tenho que ter misericórdia. A indignação, por outro lado, não pode ser também acionada contra qualquer situação. Então tem a situação que exige indignação e tem a situação que exige misericórdia. Se você usar a misericórdia no lugar que tem que usar a indignação, você erra. Você comete um erro grave. Se você também pegar a indignação e quiser usá-la no lugar que precisa de misericórdia, também você erra. Então, com quem que a gente vai aprender essa questão? Porque já que é uma linha tênue, ou seja, é muito fácil sair da linha da misericórdia, né, e passar para a linha da indignação, quando não deveria fazer isso, e vice-versa. Como aprender esse caminho? Acho que temos que aprender só com uma única pessoa, que é Jesus. E aqui o Senhor tocou no meu coração nesta oportunidade, exatamente para trazer este assunto na primeira reunião de bênção que nós determinamos fazer para a glória de Jesus neste tempo. Olhando para Jesus, então, aqui diz o seguinte: e perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Eles calaram-se. A situação aqui, explicando rapidamente, é que eles odiavam Jesus. Esses líderes religiosos odiavam Jesus. Eles eram invejosos, porque Jesus tinha seguidores para todo lugar que ele ia.
E o poder de Deus estava na vida de Jesus. O óleo de Deus destilava de Jesus para todos os lados, curando, salvando, libertando. E aqueles fariseus, líderes religiosos, eram secos, não tinha nada. Ao invés de eles admitir a pobreza espiritual deles, eles começaram a colocar defeitos em Jesus, questionar sua autoridade e fazer de tudo para achar um pretexto para matá-lo, porque no coração deles, eles já tinham matado ele. Eles já tinham matado Jesus. Eles só estavam caçando uma oportunidade para executar, mas o crime já estava cometido. Então o Senhor Jesus chega naquela sinagoga, é um culto, e a Bíblia diz então que eles estão observando Jesus, pararam de observar o culto, pararam de louvar a Deus, pararam e começaram a ficar um olho em Jesus e no outro, com outro olho, tentando manter a formalidade do culto. Mas era um culto seco, vazio, desprovido de qualquer coisa realmente divina. O único divino que estava ali era Jesus. E então o Senhor Jesus, nos outros evangelhos que tratam desse milagre, Jesus usa a palavra, prega. E a Bíblia diz então que num dado momento, Jesus percebe um homem que tem uma mão mirrada. Aquela situação daquele homem, na realidade representava a sequidão mesmo da religião de Israel, da fé judaica, estava seca. Então o Senhor Jesus diz para o homem, no meio daquela reunião vazia, pobre, desprovida de tudo que poderia imaginar de Deus, só o ego do homem ali, a ira deles contra Jesus, enfim, tudo que era negativo, né? O Senhor Jesus disse: levanta-te, vem para o meio. E aí o Senhor, sabendo já do que estava correndo no coração deles, porque eles estavam só esperando Jesus fazer uma cura naquele sábado para começar novamente a acusá-lo de violar a lei para levá-lo à morte, para condená-lo à morte. Então o Senhor Jesus, sabendo disso, chama o homem, põe ele no meio e diz: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Jesus era assim, direto no assunto. A teologia é simples, os homens é que complicam ela. O que Deus quer que faça na segunda, na terça, na quarta e no sábado também? É fazer bem ou fazer mal? É claro que era fazer bem. E ele pergunta: é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? É claro que era salvar. Mas eles calaram-se, porque Jesus já entrou com fazendo uma pergunta que tinha que obter uma resposta que ia contra a natureza deles ruim e perversa. Então eles calaram-se. Aí entra: olhando para eles em redor com indignação. Jesus não estava nem um pouco satisfeito, acomodado com aquela atitude hipócrita, vazia, orgulhosa, arrogante daqueles líderes religiosos. E aí, olha bem, ele direcionou a misericórdia dele para um homem que tinha uma mão mirrada e direcionou a indignação dele para os líderes falsos, hipócritas da sinagoga. Temos que saber para onde vai a indignação e para onde vai a misericórdia. Se cruzarmos as linhas, nós vamos cometer os maiores erros. Nos tornaremos hipócritas também, deixaremos de ser um instrumento para Deus neste mundo, vamos fazer a maior confusão no mundo espiritual. Então o Senhor Jesus, indignado, o que você acha que quer dizer essa palavra indignado? Contrariado, mas põe contrariado nisso. Jesus estava
revoltado de ver que a religião judaica estava sendo comandada por homens tão hipócritas e falsos como aqueles. Mencionamos um fato aqui agora recentemente, domingo passado na igreja, de uma cantora evangélica que foi cantar na abertura de um carnaval de uma cidade. Muitas pessoas, né? Não, tá bom, foi cantar hinos. Nós então analisamos rapidamente aqui naquele domingo, dizendo, mas qual era o propósito de todo aquele evento? Exaltar o quê? Carne, luxúria, pecado. Para um servo de Deus, a melhor coisa que ele deveria fazer é dizer, não compartilho desse projeto. Ah, mas você vem para fazer uma oração. Não, não é hora de fazer oração. Aí não é lugar de fazer oração. Vocês não estão querendo oração, vocês estão querendo carne. Ah, mas você vem cantar um hino. Não, aí não é lugar de adorar a Deus, que é lugar de adorar Satanás, o diabo. Vocês vão adorar a carne, vocês vão adorar o pecado. Mas depois, é claro, né, ficou também descoberto que a mesma cantora estava ganhando 180 mil reais para cantar ali. Então as coisas vão se justificando, o porquê de cada coisa que acontece. Você acharia que teria que usar de misericórdia ou indignação com a situação dessa? Claro que indignação. Indignação. Quando a Rede Globo fazia aqueles encontros de louvor gospel, fez vários, né? Convidava os cantores das igrejas nossas, dizia, venha cantar na maior emissora do país, que nós vamos promover um lindo show para vocês cantarem. Eu creio que a atitude certa de todos os cantores, de Deus mesmo, é dizer, não piso aí, porque a Rede Globo Televisão é a principal promotora do ocultismo no país, da homossexualidade, de todas essas inovações que têm transtornado a família, transtornado a infância das crianças, transtornado os princípios, valores tradicionais da sociedade. Tudo é comandado principalmente pela Globo. Agora, só porque eles disseram que vai fazer um horário para os cantores evangélicos cantar, alguém acha que isso seria vantagem? Isso foi vergonhoso. Às vezes que eles foram, foi vergonhoso. Eles tinham que dar uma resposta imediata. Eles disseram, nós não queremos essa promoção por parte de vocês. Porque até isso eles fazem com uma outra intenção por trás, que é de tentar agradar para atrair e depois para seduzir. Mas tem muita gente achando que é isso que é o bonito, que é o certo, que a igreja está conquistando. Conquistando o que a igreja está conquistando? O mundo está ficando cada vez pior. As igrejas muitos lugares estão crescendo e o mundo está ficando pior. Ai, que evangelho é esse? Que cresce, mas não transforma. Que cresce, mas não muda a sociedade. Que cresce, mas não influencia nos valores da moral, da família, da juventude, do que é bom, do que é honesto. Dizem que há 40 anos atrás a população evangélica do Brasil era de cerca de uns 20 milhões de crentes. Hoje, arriscam dizer que já passou de 50% da população brasileira já é evangélica. Mas há 40 anos atrás, com 20 milhões de crentes, o Brasil estava corrupto. Agora, com quase a metade de pessoas crentes no Brasil, o Brasil está muitas vezes mais corrupto. Que evangelho é esse que cresce, mas não influencia, não muda, não altera os padrões, não impõe respeito, não traz temor, não manifesta a glória de Deus? Se Jesus chegasse pessoalmente neste nosso mundo, nós íamos ficar completamente escandalizados com algumas atitudes de Jesus.
Aqui diz que Jesus estava indignado e condoendo-se. Condoendo-se aqui não estava com dó, não. Essa palavra aqui foi mal traduzida. Condoendo-se aqui, acho que ele estava remoendo por dentro, de imaginar que aquela turba ali dentro daquela sinagoga estava torcendo mais pela miséria daquele homem que, segundo a tradição, diz que era um pedreiro, que tinha que trabalhar, mas não tinha mão mais suficiente para trabalhar, vivia com ela escondida dentro da túnica, com vergonha, sofrendo, e certamente só Deus conhecia, né, o que estava por trás de todo aquele quadro que aquele homem vivia. Quem sabe tinha uma família, quem sabe tinha uma porção de coisas para resolver, não podia. Então havia muita dor na vida daquele homem, e aquela sinagoga certamente não dava nenhum apoio para ele, nunca fez uma cesta básica, nunca ajudou em nada. Agora chega o homem que opera milagres, e eles estão vigiando ele para não fazer milagres, para não ajudar o pobre do homem. Então Jesus estava remoendo por dentro, por conta da dureza do coração daquelas pessoas, e então disse ao homem: estende a sua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Lição de número 1. Primeiro passo para obter milagres: aprenda a ficar indignado com as coisas que precisam realmente ser colocadas de lado da nossa vida, tirado do meio do caminho. Aprenda a ficar indignado. Aprenda a ficar indignado. Ah, pastor, mas isso aí é um caso à parte, tal. Jesus é amor. O amor não exclui a indignação. Aliás, é impossível ter amor. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que todo mundo, mais do que todas as pessoas. Ele tinha uma unção de alegria. E aí diz o seguinte, a Bíblia em Hebreus, diz: porque ele amou a justiça e odiou a injustiça. Então é por isso que a unção na vida de Jesus era grande. Se você ficar naquele meio termo, né? Não, é amor para qualquer coisa, amor para qualquer lado, amor para ali, amor para lá, você vai perder o sentido da guerra espiritual. O grupo começou a cantar aí dizendo que o tentador põe laços, e as primeiras palavras, e embaraços. Então você vai achar que esse mundo, onde tem tantos laços e embaraços, onde tem escorpiões, serpentes e escorpiões, é um mundo que precisa ser amado, ser tolerado? Não, não. Por quê? Porque os escorpiões e as serpentes vão picar as criancinhas indefesas, os fracos, os idosos, os doentes. Essas feras que estão por aí, elas são perigosas. Outro dia vi uma reportagem, uma porção de criancinhas, 3, 4, 5 anos, todas com as cabeças raspadinhas, com mangueirinhas no corpo, tomando remédios, mas como era uma reportagem, já saíram para a câmera, para a televisão mostrar elas. Todas estavam internadas tratando de câncer, 3, 4, 5 anos de idade. Quando eu olhei elas com aquelas cabecinhas raspadinhas, e até algumas delas ainda com ar de alegria, porque devem ter criado um clima ali, né, para mostrar elas, devem ter levado alguns presentinhos, algumas coisas, e eu olhei para aquelas criancinhas, esse miserável do câncer, doença do cão. Um dia você vai ser totalmente vencidas. Doença do câncer. O diabo não vai te manipular mais para fazer isso com essas criancinhas. Uma hora vai acabar, uma hora Jesus põe fim nisso, uma hora esse inimigo é vencido. Você acha que a gente fica feliz de ver isso? A gente fica indignado. Eu não estou indignado contra os médicos, estou indignado contra as pessoas, estou indignado contra a doença, o vírus, a bactéria, sei lá, a coisa que causa isso, ou o espírito que causa isso. Indignado. Aquelas criancinhas sofrem. Muitas vão morrendo, uma após a outra, poucas são curadas. E mesmo quando são curadas, ainda passam a ter sequelas para o resto da vida. Quando
5 anos, não mais um pouco, já quase 10 anos, né? Veio aquele vírus da chikungunya, em que as mulheres grávidas todas tiveram os seus bebês com microcefalia. Aí eles fizeram uma reportagem agora há pouco tempo, tem uma cidade no Nordeste, não me lembro mais qual é o nome da cidade, mas no Nordeste nasceram 80% das crianças que nasceram naquela época, nasceram todas com microcefalia, as mães todas com as criancinhas com o rostinho virado torto, babando, e vai ser a vida inteira daquele jeito. Foi miserável da chikungunya, esse vírus, esse negócio, essa coisa demoníaca que está por trás disso. Olha o que fez com essas criancinhas no útero da mãe. Já foram geradas com um destino triste. E olha que tem gente que nasce para sofrer, parece. Isso é inevitável a gente não tocar num assunto desse. Mas tem gente que desde o primeiro dia, e que ele entendeu por gente, ele está sofrendo. E não para de sofrer a vida inteira. E esse sofrimento é causado então por uma situação que me indigna. Não estou com indignação contra Deus. Eu estou indignado contra esse estado deplorável que o mundo está, por causa do pecado. Eu sei que tem a origem no pecado, na nossa desobediência. Mas é indignação que move a gente. Se a gente ficar achando que está tudo certo, a gente não fica bravo contra o diabo e os seus planos e seus ardis. A gente não fica revoltado contra essas situações. Jesus tinha essa capacidade de indignar-se. Essa capacidade de indignar-se, Deus nos ajude que ela nunca desapareça do nosso coração. Quando Davi chegou lá no vale de Afeca, em que Israel e os filisteus estavam em confronto, os filisteus do lado de lá do vale, Israel do lado de cá, e Davi percebeu, levando farinha, ovos, queijo, sei lá, pão para os seus irmãos, ele percebeu que um gigante gritava do meio do vale, dizendo: não tem homem em Israel, não, vou acabar com vocês, manda só um e nós resolvemos a guerra. Davi disse: o que está acontecendo aqui? Fala baixo, Davi, que era o gigante Golias, está desafiando Israel, tem 40 dias já. Mas cadê o rei Saul? O rei Saul tem enfiado dentro da tenda dele lá, morrendo de medo. Mas ele está desafiando o povo de Deus. Isso aqui é o exército do povo de Deus. Isso aqui é o povo do Altíssimo. Não é possível. Não tem alguém. Ele disse: não tem. Ele disse: então eu vou. E quando ele disse eu vou, estava todo mundo com medo de cair nas mãos deles a responsabilidade de ir. Eram todos soldados, um tinha que ir. Eles correram lá e Saul já apareceu um que vai. Saúl disse: traga aqui. Chegou, esse aqui é uma criança, um menino, um rapazinho. O senhor quer lutar contra os gigantes? Quero não, tem que lutar. Alguém tem que lutar. Esse gigante está desafiando o povo de Deus. Pega a minha armadura. Davi veste. Não, tira tudo. Eu vou lutar com as armas que Deus me deu. O que levou Davi a enfrentar o gigante Golias? Primeiro, é claro, ele estava com fé em Deus. Ele disse assim: você tem desafiado Deus vivo, um gigante. Você tem falado contra o Senhor dos exércitos. Ele estava indignado porque a glória de Deus estava sendo ultrajada, porque aqueles filisteus estavam zombando de Deus. Então ele confiava em Deus. Segundo, porque ele disse: não, isso não vai ficar desse jeito não. Esse homem o desaforo é grande demais, ele tá acabando com o povo de Deus. Hein? E tem gente que fala assim: não, mas a gente tem que ter amor. Amor é uma coisa. Você achar que o diabo tem direito de avançar num terreno que não é dele, você ficar quieto dizendo: não, está tudo certo, uma hora vai ter uma reversão nisso aí. Não, faz alguma coisa. Quem é que fica triste de saber que Davi arremessou aquela pedra? E não foi nem Davi, né? Ali foi o Espírito de Deus.
e direcionou a pedra bem no rumo, onde tinha uma aberturazinha no capacete de bronze daquele gigante miserável, e a pedra bateu bem na fronte daquela brechazinha, aquilo só o Espírito Santo para fazer aquilo. E quem fica triste de saber que ele caiu estatelado, e quem fica triste de saber que Davi correu e agarrou a espada dele e disse: cadê o pescoço do homem? Alguém ficou triste por conta disso? Alguém está triste? Ai, meu coração é tão cheio de amor que eu estou triste agora. Triste nada, glória a Deus. O inimigo foi vencido. Tem gente que se aproxima tanto do mal e das coisas do diabo que ele passa a ser do maligno. E como às vezes ele torna-se um instrumento contra o povo de Deus, contra a igreja, contra o justo, contra aquele que espera em Deus, Deus toma providência de matá-lo. Deus já matou muitos. Já matou muitos e vai matar muitos ainda. É só ler o Apocalipse, você vai ver as pragas que vão cair do livro do Apocalipse. Tem praga que vai morrer a terça parte dos moradores da terra. Hoje, quanto que é a terça parte? Vamos por 8 bilhões. 8 vezes 3, 24. 240, 2 milhões e 400, 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. É 1/3. 2 bi. Vai morrer numa praga só. Aí você fala: não, mas espera aí. Jesus, quando pegaram aquela mulher no ato de adultério, eles queriam apedrejá-la, Jesus não deixou. Jesus disse: olha, quem não tiver nenhum erro, então atire a primeira pedra e tal. E a mulher ficou livre da morte. Jesus disse: vai, não peques mais. Jesus estava usando a misericórdia. Certamente ele viu algo de arrependimento sincero no coração dela, e ele entrou com a misericórdia ali. Mas a Bíblia diz que no livro do Apocalipse, Deus vai lançar pedras sobre os moradores da terra de 50 quilos cada pedra. Vai cair saraiva de pedras, fogo, enxofre. Alguém pode duvidar que Deus se indigna? A Bíblia diz: ai daquele que cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ai daquele que cair, vai cair. Tem gente caindo, milhares já caíram e morreram, os moradores de Sodoma, o mundo antediluviano. Então Jesus está indignado. Mas ele não ficou indignado, foi só aqui não. Vamos pensar junto, vamos procurar junto algumas vezes que ele ficou indignado. Quando ele entrou numa outra sinagoga da outra vez, entrou uma mulher toda encurvada. Jesus estava ali naquela sinagoga, ficou indignado de ver aquela mulher andando daquela forma tão humilhada. Uma senhora andando tão humilhada, olhando para o chão. Jesus: vem aqui. Ela chegou até nele, ele pôs as mãos sobre ela e disse: sê livre deste mal. A mulher endireitou na mesma hora. A Bíblia diz que o príncipe da sinagoga novamente: vocês não vêm aqui para ser curado no sábado não, tá? Vem no outro dia. Não aceito isso aqui não. A Bíblia diz que ele, indignado, começou a falar isso. Jesus, indignado também, levantou e disse: seu hipócrita. Seu hipócrita. Você pega o capítulo 23 de Mateus, e você vai ver Jesus falando com os fariseus, com aquele povo daquela época, chamando eles de hipócrita dezenas de vezes, chamando eles de sepulcro caiado, chamando eles de fazedores de prosélitos e filhos do inferno. Então Jesus diz assim: hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Se fosse na nossa época, alguém ia indicar para ela e fazer fisioterapia lá na vila. Jesus disse: vou acabar com essa miséria de Satanás e agora. Sai dela, ser livre do mal.
Jesus disse, é uma filha de Abraão. O diabo estava prendendo ela. Jesus deve ter dado um bofetão em Satanás naquele dia, mas que ele caiu longe. Aliás, hoje a gente manda todos os empenados para fisioterapia, todos os meio perturbados da cabeça para psiquiatria, nós mandamos os viciados em droga para o centro de recuperação, nós vamos mandando cada um para um lado. E o que é que fica para a igreja fazer? Não está sobrando mais nada. Né? Os viciados em droga, os problemáticos, vai para o conselheiro, vai para o psicólogo, vai para lá, vai para cá. E o que está ficando? Indignação. Jesus ficou indignado, não foi poucas vezes, não. Foi muitas. Quando ele mandou os apóstolos entrar no barco e atravessar para o outro lado do mar da Galileia, ver aquela tempestade tremenda, terrível. Com certeza aquilo era a coisa mais feia do mundo, né? Você dentro da água, as ondas subindo mais alto que essa casa e aquele barquinho sendo açoitado para todos os lados, mas ele estava dormindo. Os apóstolos começaram num desespero tão grande, começaram a gritar tanto. Jesus levantou, acalmou o mar, acalmou tudo e disse, homens de pequena fé. Você acha que ele falou isso elogiando? Ele estava indignado também, disse, que berreiro é esse todo? Vocês não estão andando comigo já um bom tempo e tem que ficar com esse desespero todo? Homens de pequena fé. Quando Jesus desceu do monte da transfiguração, o que estava acontecendo lá embaixo? Um pai tinha levado um filho, um garoto, para os apóstolos orar, porque aquele menino era tomado por demônios, e os demônios jogavam ele no fogo, na água. Desde que ele nasceu, ele era oprimido. Satanás poupa muitas pessoas, né? Poupa muito um bebê. Não, é porque é um bebê. Se os pais não estiverem orando, estiverem cercando de amor, de bondade e de coração, o diabo não está nem aí. Ele faz o pior que ele pode com os bebês, com as criancinhas, com os velhos, com os doentes. Então o pai disse, faz alguma coisa. Os discípulos não puderam expulsar, porque os discípulos não estavam indignados o suficiente. Quando você fica indignado, você tem força para jejuar, não é um dia não, é 3 dias. Quando uma pessoa passa muita raiva, muita injustiça com você, você fala, não, vou resolver esse problema. Aí você tem força para orar a noite inteira. A indignação dá energia. Energia para orar, para jejuar, para dizer, ó diabo, você vai ver agora. Uma vez o diabo me passou tanta raiva com um indivíduo que não valia nada, que deu uma vontade de fazer um trem muito ruim com ele, mas Deus não me guardou. E quando cessou um pouco aquele momento, eu voltei para casa, e eu cheguei em casa, estava envergonhado até, claro, até onde eu tinha ido, mas aí eu fui para o meu quarto e eu orei, mas não orei a Deus não, eu conversei foi com o diabo. Eu falei, seu miserável, você me paga, você me levou até aquele ponto, eu fiz errado, mas isso eu acerto facinho com meu Deus, que Deus conhece meu coração. Mas eu preciso falar com você agora. Eu quero te desafiar agora, quero ver até onde você vai com esse filho do cão que você pôs aqui perto de casa. Eu quero ver até onde que você vai. Acabou seu momento aqui. Porque da agora para frente, eu vou estar jejuando e orando. E a Bíblia diz que não tem casta de demônio que não sai, senão com jejum e oração. E a partir daquela manhã, era 4 horas da manhã, isso foi de madrugada. O sujeito não deixava ninguém dormir, estava um problema. Não vou contar os detalhes não, que é ruim até pensar nisso de novo. Mas aí eu falei com um inimigo e falei, agora cai fora daqui, agora eu vou conversar com meu Deus. Ele fez, Jesus, o senhor já sabe o que está no meu coração, estou envergonhado, não devia ter falado o que falei, não devia ter ido até onde fui, mas eu já aprendi a lição e estou de volta, estou aqui nos teus pés, da agora para frente, Senhor, essa batalha é nossa, e eu estou nas tuas mãos e eu vou fazer o que o crente tem que fazer. Estou de jejum a partir de agora, dia inteiro, até esse cão sair daqui, levando o filho dele também junto. Feitei uma coisa, já dei Novo Testamento para ele, já orei para ele, agora, Senhor, arruma outro para pregar para ele, que eu não prego mais não. E na hora que eu falei com aquele indivíduo, que estava me perturbando, eu disse, olha, você tem poucas horas para ficar por aqui, se você não sair daqui, você vai morrer.
Não é eu que vou te matar, não. Mas você vai morrer. E aí eu fui para a oração, isso era um domingo de manhã, eu já comecei jejuando, vim para a escola dominical, passei o dia inteiro, segunda-feira jejuando, terça-feira jejuando, quando foi dando para quarta-feira, ele começou a dar uma tosse braba nele, um problema bravo, vai morrer de pneumonia. Jesus vai travar o pulmão dele, ele vai bater com as 10 aqui, dentro desse quintal aqui. Foi uma vez que eu morei na casa da minha mãe e puseram esse inquilino lá. E aí ele começou, e os cobradores dele, que ele já estava devendo os botecos, tudo da região, começou a ir lá e levar bujão, fogão, bujão, pegar geladeira, pegar as coisas, e ele gritava e dizia, me ajuda, pastor, me ajuda. Eu falei, vou ajudar, você cai fora daqui antes que eles te matam aqui ainda. Eu te falei para você. Ele foi catando os trem dele e tudo, ele foi dormir no chão. Eu falei, agora está mais facinho de morrer agora está pertinho, Jesus. Agora uma pneumonia aí, num cimento frio desse, é facinho. Aí a esposa dele foi embora, largou ele. E aí ele ainda embirrado. Eu falei, não, mas não parava de jejuar não. Lá para quinta-feira eu estava jejuando do mesmo jeito. Eu falei, não terminou a batalha. Até que deu no sábado. Aí no sábado ele já estava me dando a paz do Senhor. Eu falei, sem vergonha, mentiroso. Vai mentir para outro, Satanás. Você não me engana, não. Não pare de jejuar, enquanto ele não pôr a mala nas costas aqui e ir embora. A hora que ele for embora, eu faço uma oração por ele, diz, some, vai embora. E realmente foi o que aconteceu. Até que chegou no final da semana, estava fazendo uma semana de jejum e oração. Ele saiu com a mala nas costas, porque não tinha mais nada, ele já tinha levado tudo. E desapareceu, e graças a Deus nunca mais o vi. E vou te falar uma coisa, tomara que ele tenha achado um filho de Deus para evangelizar aí pelo caminho por onde ele andou, ou ele está andando até hoje, porque na realidade eu disse para Jesus, Senhor, a minha parte eu fiz, o Senhor agora guia ele para outro rumo. Indignado, você tem que ficar indignado, tem hora que você tem que ficar contrário, às vezes você tem que dar uma burrada bem grande, para a gente acordar, sabe? A gente vai ficando indolente, né? Vai ficando assim meio morno. Mornidão é um perigo, viu? Jesus ficou indignado outras vezes. Não foi só essa vez, não. Aqueles discípulos de Emaús, Jesus vem, aparelha com eles, o que vocês estão falando? Sobre os acontecimentos e tal. Mas quais são? Antes que mataram Jesus, Nazaré e tal, as mulheres dizem que o corpo sumiu, que já viram ele, nós não estamos acreditando nelas e tal, e vai, Jesus disse no meio do caminho, parou e disse, espera aí, nécios, tardos de coração, você acha que ele estava elogiando eles? Nécios, loucos, tolos, corações tardos para pensar, para raciocinar, para discernir, lerdos. Estava escrito na lei dos profetas, nos salmos, nos escritos, tudo a respeito do Filho do Homem. Vocês não leram? Vocês nunca prestaram atenção? Jesus não partiu dali dos meus filhinhos e tal, não. Que filhinhos? Jesus estava indignado. Quando Jesus fala das igrejas lá do Apocalipse, quando ele chega na igreja de Laodiceia, que não era nem fria nem quente, dizendo que era rica, que era isso, que era aquilo, Jesus olha para a igreja e diz, cega, nu, desgraçada. A palavra é forte, né? Mas foi isso que Jesus falou. Não sabe que é cega, nu, desgraçada? Compre de mim ouro provado no fogo. Se você não mudar, eu vou vomitar você da minha boca. É muito melhor se você fosse fria. Como não és fria nem é quente, então eu vou te vomitar. Vomitar é o seguinte, comida indigesta. Você me faz mal, me dá náuseas. Você me faz ficar com o estômago ruim.
Irmão, tem um tipo de religião, de fé, de igreja, que põe Jesus com mal-estar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos esses crentes indolentes, passivos, que qualquer coisa está bom, de qualquer jeito está bom, pode ser de qualquer maneira, vamos levar a coisa empurrando com a barriga, vamos levar... Não, vamos ficar indignados com o pecado, com o mal, com a injustiça. Vamos ficar indignados. O que indignava Jesus? Indignava Jesus essas atitudes dos fariseus, que eram hipócritas. Que indignava Jesus a incredulidade. E essa incredulidade, quando ele detectou ela nos seus discípulos, ele foi e ficou indignado com seus próprios discípulos. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, por que a Bíblia fala que ele chorou? E olha que ali a palavra no grego que diz que Jesus chorou convulsivamente. Jesus estava com um ódio contra a morte ali na porta do túmulo de Lázaro. Ele estava com ódio contra a morte. Ele estava compadecendo daquelas meninas, daquelas irmãs, mas ele estava mais ainda com raiva da morte. E ele disse: destampa esse túmulo aí. Tira essa pedra daí. Senhor, cheira mal. Não te hei dito, tire a pedra. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos, age. É só isso que eu quero que vocês façam. Tira a pedra. A raiva, contrariado. Ó morte. Paulo disse: é o último inimigo. Jesus sabe mesmo que a morte é um inimigo. Tiraram a pedra e Jesus disse: sai para fora, Lázaro. Indignação, autoridade de Deus. Mas vamos para a última coisa, para terminar. Última semana de Jesus na terra, chamada Semana da Paixão. Não me lembro agora, acho que no domingo, só tentando relembrar, no domingo anterior à sua ressurreição, Jesus vem da Pérea, passa por Jericó, salva Zaqueu, cura o cego, sai dali, vem para Jerusalém. Quando está chegando perto de Jerusalém, Betsaida, ele manda os discípulos buscar o jumentinho, trazem o jumentinho, ele monta no jumentinho, entra em Jerusalém triunfalmente, é chamado, né, pela religião tradicional do Brasil de Domingo de Ramos. Todo mundo está adorando, saudando Jesus, se bem que aquela mesma multidão não queria pedir: crucifica-o. Jesus entra, vai direto para o templo, porque ali ele estava cumprindo, de fato, foi a primeira e única vez que Jesus assumiu a posição de rei. Geralmente os reis entravam na cidade montado num cavalo branco, imponente. Mas como ele ainda estava no ministério do cordeiro, da ovelha muda, então ele adequa a entrada dele montado num jumentinho. Mas ele está cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, onde diz assim: o teu rei virá sobre ti, Jerusalém, montado em um jumentinho. Zacarias tinha profetizado 400 anos antes daquilo acontecer. Então Jesus entra como rei, aceita a adoração. Hosana, Hosana, que vem em nome do Senhor. Aquilo eram saudações a um rei. Como Jesus entra, se fosse para ele assumir naquele momento ali o seu governo, o seu reinado realmente, ele tinha que ter ido lá, mandado Pilatos sair, embora, né? Sai daqui, seu mala. Agora sou eu que mando aqui nesse negócio. Mas ele ainda não é a hora. Ele vai para o templo. Em vez de caçar o trono lá de Israel, ele vai para o templo. Porque ainda estava cuidando dos negócios do seu pai. Quando ele chega no templo, estava acontecendo uma coisa que estava normal já em Israel. Ninguém falava mal daquilo mais. Comércio dentro do templo.
vendilhões. Alguém dizer, mas é bom isso aí, porque assim, a pessoa quer oferecer uma ovelhinha de sacrifício, já está aí o pessoal vendendo as ovelhas. Porque é o seguinte, os vendilhões é assim, você fala que pode fazer um comércio aqui próximo da igreja, eles põem tudo do lado de lá da rua, do outro lado, daqui 6 meses está todo mundo aqui dentro. Eles vão entrando, vão chegando, daqui a pouco tem venda ali, venda acolá, todo mundo vendendo, não é coisa boa, está vendendo a harpa, está vendendo a Bíblia, está vendendo isso. Por isso que eu falo, quando eu falo que tem Bíblia, eu falo, vocês já dão o dinheiro que eu busco para vocês. Eu não fico vendendo, não. Na realidade, eu já tentei fazer alguma coisa assim, pensando que podia ter qualquer um retornozinho, por exemplo, livros, essas coisas, nada disso dá certo para mim. Eu já tenho que tirar mesmo o cavalo da chuva com esse negócio, porque eu não fui chamado para isso. Mas aí vende CD, vende isso, vende aquilo, vende uma coisa, vende outra. Lá estava desse jeito no templo. Bom, Jesus entrou ali, tinha uma profecia de Jeremias. Quando Jeremias profetizou, ele disse assim, não façam da casa de meu pai covil de salteadores. Na época de Jeremias que teve essa profecia. Covil de salteadores era a gente que vinha para a igreja, mas não era para converter, não era para mudar de vida, não era para temer a Deus, vinha para fazer de conta que eram bonzinhos, para continuar enganando lá fora. Então, covil de salteadores, a igreja estava se tornando um lugar para maquiar a aparência das pessoas só, coisa que indigna a Deus. Então Jesus entra e lembra dessa profecia e vê todos os mercadores ali, aquelas bancas, aquele pessoal com as ovelhinhas amarradas num canto, no outro lugar. Irmão, mas Jesus é tomado de uma fúria tão grande, e de uma autoridade tão grande, e de uma indignação tão grande, e de uma coragem tão grande, que ele pega umas cordas que estavam num canto lá, enrola elas no braço, deixa umas pontas boas sobrando, e começa a bater. Você acha que estava batendo era na parede? Você acha que estava batendo era no chão? Jesus começa a bater em quem está na frente, e disse, raça de salteadores e ladrões, vocês estão fazendo da casa de meu pai lugar, covil de salteadores, vocês estão poluindo a casa de Deus. E Jesus, com tanta indignação, põe todo mundo para correr. Você acha que ali não tinha gente que eram já conhecidos por ser brigões, capazes de enfrentar qualquer situação? Tinha, mas só que a autoridade de Jesus estava tão grande, o poder estava tão forte, que eles dizem, vamos correr. E Jesus expulsa e solta aquelas ovelhas e aqueles pombos, e vai esparramando tudo e derrubando mesa, e disse, caiam fora daqui. Jesus purificou o templo 2 vezes, viu? Uma no começo do ministério dele e outra nessa ocasião, que era o final do ministério. Foi 2 vezes que ele purificou o templo. Indignação é necessária no reino de Deus. Se Paulo não fosse um homem indignado, ele não tinha conseguido superar, sabe, as perseguições que vinham contra ele, as maldades que faziam com ele, as prisões que colocavam ele, porque Paulo era indignado com o reino das trevas. Jesus tinha escolhido Paulo e disse para ele, eu vou te usar para tirar os homens do império de Satanás e transferi-los para o reino de Deus. Então Paulo sabia que a briga era pesada mesmo. Paulo sabia que era uma batalha sem tréguas. Eu estou falando isso tudo aqui para os irmãos, o seguinte, porque tem coisa pendente mais na vida nossa, na sua, na minha, que nós já podíamos ter resolvido. Mas não foi resolvido ainda, porque a gente está querendo paliar a coisa. Você tem que entrar nessa situação de indignação e dizer, não, vou ser um crente diferente da agora para frente. Agora comigo é sim, sim ou não, não. O diabo não vai fazer graça na minha cara mais não. O diabo não vai brincar comigo mais não. O diabo tem que adquirir respeito com respeito à sua vida. Quando os demônios manifestaram lá
com os filhos de Seva lá querendo expulsar demônios, sai em nome de Jesus que Paulo prega, os demônios disseram: Paulo nós conhecemos. Vocês estão falando que é para sair no nome de Jesus a quem Paulo prega? Paulo nós conhecemos, sabemos muito bem quem é Jesus. E vocês, quem são? Então é o seguinte, Paulo era bem conhecido nos dois reinos, tanto no reino das trevas como no reino da luz. No reino das trevas ele era um pavor, né? Os demônios tinham medo dele. No reino da luz ele era o príncipe de Deus. É o meu filho. Jesus estava com ele o tempo inteiro. Lá em Corinto Jesus apareceu para ele: não temas, Paulo, eu sou contigo, pode ficar tranquilo, ninguém vai pôr a mão em você. Jesus vinha e falava com ele. No reino das trevas os demônios diziam: quem está chegando aí é Paulo, então vamos cair fora, vamos sumir daqui, porque esse homem aí, o poder é muito grande. Então neste culto Deus nos chamou para ficar indignado. Vamos ficar de pé. Deus nos guarde, nos livre da situação da igreja de Laodiceia. Nunca mais morno. Deus quer você quente, cheio do poder, do fogo de Deus. Deus quer você cheio do Espírito Santo. Eu vou dar uma oportunidade, quem quiser vir mais para perto aqui pode vir. Então vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, obrigado, Senhor, nesta hora te pedimos que o poder do Teu Espírito, Senhor, tome o lugar dele devido em nossas vidas, que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre cada um de nós, derramar o Espírito, Senhor, de autoridade e fortaleza, repreender as forças do diabo, cai por terra todas as obras do inimigo nesta noite. Nós tomamos autoridade para repreender as forças malignas, demônios escondidos atrás de lugares que nós não podemos imaginar, mas agora os olhos santos de Jesus, como o fogo santo de Deus, está prescrutando, está agora mostrando, está agora revelando, está agora descobrindo aonde estão os ardis do inimigo. Caia por terra agora, pelo poder do santo nome de Jesus, pelo poder e autoridade que há no sangue do Cordeiro de Deus. Todos os laços do maligno sejam quebrados, as setas inflamadas do maligno sejam desfeitas, e o poder de Deus seja presente em nossas vidas. Senhor, vai diante de nós, Senhor. Tu, Senhor Deus, nos chamaste para caminhar com o Senhor. Tu dissestes que os nossos inimigos fugiriam por 7 caminhos quando o Senhor se levantasse por nós. O Senhor disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Que a sua virtude, Pai, esteja sobre as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os anciãos. O Espírito Santo de Deus revista, dá essa autoridade, dá essa confiança a cada coração. Unge nossas vidas, Senhor. Nesta noite tomamos também essa autoridade para repreender doenças. Sai, doenças, toda enfermidade que está sobre os nossos corpos, queima agora, Espírito Santo. Queima agora, Senhor, todas essas enfermidades que persistem, que insistem em ficar. Sai, vai embora, maligno. Sai, espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, que este corpo que é templo do Espírito Santo seja renovado nesta noite. A mão de Deus agora sara, a mão de Deus agora renova, a mão de Deus agora opera com poder. Em nome de Jesus, tomamos, Senhor, pela fé a Tua palavra. Pela Tua palavra os mundos foram criados. Pela Tua palavra tudo que não existia veio a existir. Em nome de Jesus, pela Tua palavra, faz nascer agora, Senhor, paz. Faz nascer agora fé. Faz agora brotar agora a certeza e a convicção da Tua presença. Faz agora, Senhor, deste irmão, dessa irmã,
todos nós, novos homens, novas mulheres no reino de Deus, para a glória do nome de Jesus, para ver essa cidade mudada, para ver, Senhor, essa situação espiritual sendo transformada. Em nome de Jesus, o poder do Senhor estabeleça, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.